Também fica aqui para a gente te ver, né? Bom dia a todos. Primeiro, eu queria fazer um pedido, antes de começar a correr o meu tempo. Você falou da paisagem que você veio olhar. Essas janelas estão sempre fechadas. Sempre fechadas. E essa é a casa do povo. Não é para ter janela fechada. É para olhar para a cidade o tempo todo. Então, eu queria convidá-los, e eu também vou fazer isso, que a gente abra essas janelas e deixe a luz entrar. É disso que nós estamos precisando. Eu sou enfermeira e eu aprendo que casa arejada, né, onde entra ar e entra sol, não tem mofo e não tem doença. Então, eu queria, Fernandinha, Marinalva, pedir que a gente abra as janelas num ato simbólico de que a gente precisa de luz. Enquanto a gente abre as janelas, eu queria dizer que durante o evento, na fala do Cezinho, na fala da Eunice, no filme que nós assistimos, eu me lembrei de um pensador contemporâneo que eu tive a oportunidade de ouvir aqui no Brasil, ele é francês, na USP. Ai, que lindo. Gente, olha que coisa bonita que é essa cidade de Deus, que produz água. É isso mesmo. O nosso médico aqui dizendo que onde entra o sol, não entra médico. É isso mesmo. Nem enfermeira. Mas esse pensador francês, ele, nessa fala que ele veio fazer no Brasil, ele se chamava Michel Foucault, ele dizia, e isso me chamou muito a atenção, de que vale o conhecimento se não for para propor o descaminho daquele que o possui. Um evento como esse traz conhecimento, e a gente vai ter que administrar esse conhecimento com força, com coragem, com união, como falou a nossa amiga. Então, isso se contrapõe a uma fala de uma outra pensadora não tão famosa, mas muito importante, que era minha sogra, e quando eu era bem jovem, na militância política, chegava às vezes brava, às vezes chorando, e ela falava assim, como boa mineira: deixa disso, minha filha, a ignorância é a mãe da paz. E eu falava, olha, dona Tereza, eu não fiz essa escolha. Os dois têm razão. O conhecimento nos traz a responsabilidade e a ignorância nos traz a paz. Então, já faltando 1 minuto, eu queria dizer que Itapecerica precisa de conhecimento e precisa de força, porque tem forças muito poderosas, e daí eu vou ler a fala que o Clécio me mandou, e daí a gente fica contando como o tempo do Clécio. Ele me falou do interesse enorme que existe nessa mineradora, na extração de areia e de granito, que é matéria-prima para São Paulo, para a região metropolitana. É onde está o dinheiro desse país. Assim como se falou da madeira que é usada em São Paulo, ou seja, a gente mesmo está pagando o desmatamento. Então, em São Paulo, nós criamos um projeto que se chama Madeira Legal. Em toda a obra pública só pode se usar madeira certificada. Isso foi um impasse, pararam todas as grandes obras, teve uma confusão, mas é assim que se governa. Não dá mais para governar fazendo o jogo do status quo, o jogo do interesse comercial. Itapecerica está a serviço do quê? Se não for para preservar a água, que hoje é a primeira questão que move o país.
Eu fui para a Alemanha e lá me perguntaram, é inadmissível que se fale em Brasil e de crise hídrica, como se aqui fosse inesgotável essas fontes naturais. Então, eu acho que a gente hoje cria aqui, com essa luz, com essas pessoas e com vocês, um grande início de um jogo de forças, como a gente aprendeu na nossa militância política. Isso se chama correlação de forças, numa lógica generosa, necessária e poderosa. Então, eu vou ler, eu queria pegar o meu celular para ler o que o Clécio, que trabalha aqui na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, pediu para... Eu, na verdade, pedi a autorização dele para a gente poder entender, na parte legalista, os órgãos que estão envolvidos. Então, ele fala assim, Leda, lamentavelmente não consigo ir, mas, respondendo às tuas perguntas, o local da mineradora está na macrozona de preservação. Como você mesmo sabe, o plano diretor proíbe atividades que não sejam de valorização da paisagem preservada. Aí está a parte boa, que dura muito pouco. Entretanto, a mineradora é anterior às legislações ambientais, principalmente nesse tipo de área. Então, quando ela foi instalada, não existia a legislação que é de 76. Mas ela não proíbe, exige licenciamento ambiental pela CETESB. A princípio, o rito está correto, mas há uma forte tendência do governo estadual pela autorização da ampliação dessas atividades. Há uma subsecretaria de Assuntos Minerários que tem visto com bons olhos a disponibilidade geológica da região e sabe muito bem das restrições ambientais. Como bem sabemos, o subsolo, presta atenção, o subsolo é da União. E em algumas reuniões que estive, o governo estadual levantou um estudo de necessidade de areia e brita para a Grande São Paulo. E, segundo o Estado, há um grupo de consumo grande e baixa oferta. Em suma, são os fatos, agora nos cabe desvendá-los. De novo, a busca pelo conhecimento e o descaminho. Qualquer dúvida, me pergunte. Então, eu perguntei para ele se eu podia ler, ele ficou um pouco assim, mas daí ele sabe que eu ia ler, então ele autorizou. Então, eu acho que a gente tem que buscar conhecimento e não à toa, eu não sei nem se eu deveria contar para vocês, porque ainda não se deu, mas segunda-feira, às 8h30 da manhã, eu tenho uma reunião com o secretário de Meio Ambiente do Estado. Ele me convidou para ir para lá. Eu acho que é um grande embate, mas a gente não pode se economizar nessas alturas do campeonato. Então, eu queria dizer que os meus pares estão aqui, nessa sala, né? Essa é a minha cidade, que eu escolhi para viver em 76, onde o Parque Paraíso era um parque, a gente ouvia barulho de água, de cachoeira, é um fundo de vale, e onde eu criei os meus 5 filhos. Então, eu estou muito feliz que a gente tenha começado um movimento com essa força que eu sinto e com a luz iluminando nossos pensamentos e o nosso coração. Muito obrigada. Gente, bom dia, quase boa tarde já. Sou o Juninho, sou morador aqui de Embu das Artes e
E sou um apaixonado também por Itapecerica, onde me criei basicamente nessa divisa entre Embu e Itapecerica, e dizer que eu estou bastante comovido por tudo que eu escutei aqui desde que cheguei, ver essa força dessa mobilização, ver o manifesto que foi lido aqui, muito bonito, reencontrar algumas amigas e amigos, como a querida Eunice, que tivemos muitos embates juntos contra as mudanças do devastador plano diretor de Embu das Artes, em defesa dos pontos de cultura, enfim, tantas lutas que daria para iluminar. E agora, vendo a geração seguinte, a Nathalie, também fazendo um trabalho muito bacana de tecnologia, e que a gente está junto de novo, fazendo essa parceria, né? Então, em nome da Eunice, quero cumprimentar todo mundo aqui, o Cláudio, Cezinha, Chico também, enfim. Agradecer aos companheiros do PSOL que me convidaram. Atualmente eu estou na presidência estadual do PSOL e colocar o nosso partido à disposição dessa luta, porque é a nossa luta. E é muito importante e comovente ver essa mobilização, mas ao mesmo tempo nos faz despertar que algo que parecia tão óbvio, a gente ter que debater com tanta veemência. Que hoje nós não estamos discutindo, como muito bem colocou a Eunice aqui, só os esquilinhos, né? Como gostam de pejorativamente falar contra os ambientalistas, ecologistas, etc. Não é o mico-leão dourado apenas que está em jogo. São as nossas vidas que estão em jogo. É o futuro da nossa sociedade, da nossa existência humana que está em jogo. E a gente ainda se deparar com uma dificuldade, tanto do poder constituído, poder político, como do poder econômico, de compreender essa necessidade, de repensar esse modelo de sociedade que a gente vive, esse modelo de desenvolvimento. Então, cidades como Embu, Itapecerica, Cotia, São Lourenço, Juquitiba, são de uma riqueza, de uma importância gigantesca. Se falarmos da água, são quase 3 milhões, 4 milhões de pessoas que são abastecidas por água, pelas águas que passam aqui pelos nossos mananciais. Se for pensar no clima, fazemos parte do Cinturão Verde, que ajuda no controle do clima de toda a região metropolitana do estado de São Paulo. Como foi falado aqui no manifesto, a questão da qualidade do ar, da respiração, das doenças que poderiam ser evitadas a partir da preservação do meio ambiente, doenças respiratórias cada vez mais comuns, crianças já nascendo com problemas respiratórios desde muito cedo. Ou seja, essa luta é a luta por todo o ecossistema, é pela preservação de todos os seres vivos desse planeta, dessa atmosfera, mas é também a preservação das nossas vidas. É isso que está em jogo. E é muito importante, não há outro caminho para nós, senão a organização popular, a organização da sociedade civil, através de fóruns, através de lutas, através de pressão, para que a gente possa se somar nessa luta, que é uma luta pelas nossas vidas, essencialmente. Então, quero me colocar à disposição de vocês, à disposição do nosso partido, os nossos parlamentares. Então, se precisar levar isso para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, enfim, todos os espaços onde forem necessários a gente dar visibilidade para essa luta, estou colocando à disposição para que juntos a gente possa ter resultados objetivos agora contra a pedreira, contra esse processo da especulação imobiliária, mas sabemos que a nossa luta não para por aí, tem muitas outras lutas que a gente vai precisar cravar em defesa do nosso ecossistema, em defesa das nossas vidas. Então, parabéns pela iniciativa e estamos à disposição. Um grande abraço. Valeu. Obrigada aí a todo mundo que está contribuindo, muito lindas as contribuições, que linda essa janela aberta aqui. Agora vamos pedir para lavar esse vidro, pelo amor de Deus.
Obrigada, Juninho. Obrigada, Francisco e Soraya. Obrigada. Vamos abrir uma palavra aqui para o Marcos Humos, nosso palestrante, que vai dar o recadinho dele aqui. Marcos, você pode vir? Marcos é geógrafo e faz parte da Rede Mosaico também. Se colocar a bateria. Eu vou colocar uma bateria nova aqui para você. Esse aqui não está funcionando? Alô. Conhecer um pouco melhor e tudo mais. Esse aqui funciona? Funciona. Alô? Bom, o meu nome é Marcos, eu sou um de nós que está aqui hoje, né? Eu tenho 37 anos, alguns desses anos eu gastei estudando geografia, né? E aí isso aí é muito interessante, a geografia é uma ciência muito importante para a gente entender como funciona a nossa vida mesmo. E aí eu queria dizer umas coisas, e eu vou ser bem breve, porque me atrasei, não quero ocupar o espaço da fala das outras pessoas e tudo mais. A primeira coisa, queria que a gente parasse para pensar no lugar onde a gente está aqui. Não na cidade, não no bairro, no lugar mesmo, dentro dessa sala aqui, né? E aí é interessante a gente pensar que essa sala tem muitas cadeiras na plateia e tem poucas cadeiras no lugar onde as pessoas falam. Isso significa e demonstra, é uma estrutura de uma sala que demonstra que a gente vive em uma sociedade onde algumas pessoas decidem as coisas e a maioria das pessoas obedece e não tem voz para decidir isso. Essa situação de poucas pessoas decidindo em nome de muitas outras pessoas, ela vem se agravando no mundo inteiro, né? Imagina, nessa sala aqui, a gente tem mais ou menos umas 50 pessoas, 70 pessoas. No mundo, hoje, 57 pessoas possuem a mesma riqueza que metade da população do mundo. A população do mundo é de 7 bilhões de pessoas. Então, 52 pessoas que caberiam dentro dessa sala, elas possuem a mesma riqueza que outros 3 bilhões e meio de pessoas. Isso é a realidade do nosso mundo, é a realidade que a gente vive hoje. No Brasil, 6 pessoas possuem a mesma riqueza que 100 outros milhões de pessoas. 6 pessoas que caberiam naquela mesa ali da frente, elas possuem a mesma riqueza que outros 100 milhões de pessoas. Eu não sou uma dessas pessoas. Mas eu sei quem são essas pessoas. Uma dessas pessoas se chama Emílio Odebrecht. A Odebrecht, entre outras coisas, trabalha na indústria de mineração, né? E é interessante a gente pensar sobre isso, já que hoje a gente está discutindo a questão da mineração, né? Entre outras questões. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. Essa estrutura, né, de poder na mão de poucos, ela é conhecida como oligarquia. Oligarquia é uma palavra que significa o poder na mão de poucas pessoas, né? Quem decide são poucas pessoas. Então, essa é uma primeira coisa que eu queria falar. E essa desigualdade. No mundo são 57, no Brasil são 6. Em cada um dos nossos municípios, também são as mesmas famílias que possuem o poder e ficam alternando o poder político. São os mesmos grupos políticos. No fim das contas, são as mesmas pessoas.
Hora está um, hora está outro, mas é o mesmo grupo de pessoas que está sempre coordenando as nossas vidas. Essa situação ela é muito triste e ela impede que a gente tenha uma vida melhor. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar, que assim, essa é a sociedade onde a gente vive. Tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje, essas pessoas não vão ouvir. Elas não vão ouvir. E sabendo disso, eu gostaria de falar uma segunda coisa. Essa segunda coisa é, eu fico muito triste de falar, de ter um microfone na mão, de falar e não poder ouvir, sabe? Não poder conhecer vocês e trocar no miúdo mesmo, assim. Então, a segunda coisa que eu gostaria de falar é, a coisa mais importante que a gente pode fazer para começar a mudar essa estrutura de desigualdade tão grande, é a gente ficar perto um do outro. É a gente ficar perto um do outro. Essa é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Pensando nisso, e pensando na região que a gente vive, e eu gosto do meio ambiente, entendo que o meio ambiente é uma coisa importante para a gente em qualquer situação que a gente esteja, né? A segunda coisa que eu quero falar é, eu sou um macaco. Essa é a segunda coisa que eu quero falar. Eu sou um macaco, eu sou um bicho. Sou um bicho. Eu tenho certeza absoluta que eu sou um tipo de macaco, que eu sou um bicho. Eu uso roupa, a minha espécie de macacos é esperta, porque eu sou super míope, e aí eles inventaram uma coisa que eu consigo ver vocês. Eles inventaram uma coisa que chama roupa, certo? E aí eles inventaram uma coisa que eu não concordo muito, que é, eu sou diferente dos outros bichos. Isso também foi a gente que inventou. Eu sou um macaco. 70% do meu corpo, mais ou menos, é feito de água. 70%. Significa que se me colocarem dentro de um micro-ondas, eu vou ficar desse tamanho. Desse tamanho. O resto é tudo água. Mais ou menos 75%, 80% do meu cérebro é água. Se tirar a água do meu cérebro, ele vai ficar menor do que uma noz. Dessas que se come no Natal. Menor do que uma noz. Enquanto a gente não assumir que a gente é um bicho, e que a nossa sociedade é uma espécie de manada, uma espécie de matilha, enquanto a gente não tiver isso claro todos os dias, nada vai ser possível de se fazer. Porque a gente está, da mesma maneira que essas 6 pessoas do mundo lidam com a nossa vida, né? De uma maneira, essas pessoas não importam muito, me importa o lucro e o dinheiro que eu tiro. Essas 6 pessoas fazem isso. A gente faz a mesma coisa. Nós fazemos as mesmas coisas. A gente fala, um gado não é um bicho muito importante. Ele pode estar no meu prato. Uma galinha pode estar no meu prato. Eu posso enjaular esses outros animais e escravizar esses outros animais. Eu posso fazer isso. E a gente faz isso. E eu sou parte e faço isso também. Então, eu estou fazendo uma coisa que eu não concordo muito. Né? Se a gente se coloca no lugar do outro, e aí se coloca no lugar de um gado que vive enclausurado, e passa a sua vida inteira sendo enclausurado para terminar no nosso prato, aí eu falo assim, eu estou fazendo uma coisa errada. Eu estou fazendo uma coisa que eu não concordo muito. Certo? Então, essa é a segunda coisa que eu gostaria de falar. Uma terceira coisa que eu gostaria de falar, pegando essas 2 primeiras, né, que eu falei, entendendo que a gente vive em um mundo que é desigual, né, governado por poucos, entendendo que nós somos uma espécie animal, somos mamíferos e dependemos do funcionamento da natureza, né? E, por fim, entendendo que nos nossos municípios, em Cotia, em Itapecerica da Serra, em Imbu, em Bugaçu, em todos esses municípios, existe uma quantidade de floresta enorme, onde a gente divide a nossa vida com uma série de animais que não possuem mais um espaço para viver, com uma série de núcleos florestais super importantes, que abastecem a região metropolitana inteira de oxigênio. Então, esse modelo de transformar a nossa região, né, em galpões industriais, em grandes condomínios, esse modelo
é um modelo que não deveria casar com o que se espera para um futuro bom para todos nós. Quem patrocina esse modelo são essas oligarquias, porque se lucra muito com esse modelo. A floresta atrapalha o aporte de dinheiro para essas pessoas. A gente possui uma quantidade enorme de terra pública, áreas públicas. A gente possui essas áreas. Quem possui essas áreas? A quem pertence uma terra pública? É pública, né? Mas lembram que uma parte pequena governa essas áreas públicas. Lembrem também que essas pequenas áreas públicas e essas pessoas que governam, elas não escutam a gente. Não escutam a gente. E não vão escutar a gente. Então, aqui entra um grande problema, né? A gente discute o meio ambiente, a gente entende que sem oxigênio, sem a árvore, sem a água no ambiente, a gente dura muito pouco tempo, né? A gente não vive. Sem oxigênio, a gente morre em alguns minutos. Sem água, a gente morre em alguns dias. Sem comida, a gente morre em poucas semanas. É isso. A gente está completamente vinculado ao nosso meio ambiente. Então, essas coisas, pessoal, elas precisam ser costuradas de um jeito melhor, e para a gente entender melhor isso, para a gente pensar propostas, isso eu acho que é o que falta, para a gente propor coisas, para as pessoas proporem coisas. A gente precisa pensar nessa estrutura, e a partir dessa estrutura, sabendo dessas coisas, a gente precisa começar a tomar decisões em conjunto, né? Mas essas coisas, elas precisam estar sempre na nossa memória, precisam estar sempre na nossa cabeça. É uma situação muito difícil de mudar, essas desigualdades estão aumentando, o desmatamento está aumentando, o Brasil, que possui a maior parte da água doce do mundo, está vivendo uma série de crises hídricas. Isso é um absurdo, isso não existe, isso não deveria existir. E tem um motivo, a gente exporta água. Mas esse é um assunto para uma outra vez, né? As 3 coisas principais que eu tinha para falar era isso, e isso tem um reflexo direto na nossa vida. Eu espero que em outra oportunidade a gente converse e se conheça melhor, né? Então, procurem participar das coisas, a gente está procurando participar também. Você quer falar alguma coisa? Quanto de paciência vocês têm? Uns 5 minutos para cada pergunta? Menos? Um pouco menos? Eu vou tentar ser bem breve, tá bom? Se eu estiver falando muito, aí vocês falam assim, vai embora, sai fora. É assim, como é seu nome? Gonçalo. O Gonçalo fez 2 perguntas, pessoal. Uma pergunta a respeito da Sabesp, né? Dela ter sido transformada em uma empresa particular, privada, sobretudo, e uma segunda pergunta a respeito do crescimento populacional. Eu vou tentar ser breve em cada uma das perguntas. A Sabesp, ela é uma empresa reconhecida nacionalmente, em alguns casos reconhecida mundialmente, pelos bons serviços que ela presta, tá?
Agora, esses bons serviços que ela presta remontam às origens da Sabesp. A Sabesp era a Companhia Pública de Saneamento Básico de São Paulo. Era uma empresa pública, estatal. Como ela era uma empresa pública, ela não tinha como objetivo o lucro. Tá? Então, isso é uma primeira coisa para a gente pensar sobre a Sabesp, Gonçalo. Antes ela não pensava no lucro e agora ela pensa no lucro. Aí vamos pensar nas duas coisas que a Sabesp deveria fazer. Uma das coisas é fornecer água. Fornecer água é o que a Sabesp deveria fazer. Uma outra coisa que ela deveria fazer é tratar o esgoto, certo? Muito bem. Dentro dessas duas coisas, vender água e tratar o esgoto, o que vocês acham que dá mais lucro? Fornecer água. Porque já tem uma rede de abastecimento de água que foi herdada dos governos. Então, quer dizer, os governos investiram anos, décadas no abastecimento de água, e tudo isso que foi investido no abastecimento de água, hoje está na mão de pessoas do setor privado. A Sabesp tem as suas ações negociadas na Bolsa de Nova York. Então, quer dizer, a Sabesp lucra da conta de água que cada um de nós paga todos os meses, e esses lucros, eles não são reinvestidos no tratamento do nosso esgoto, na melhor qualidade dos nossos rios, na melhor qualidade de vida. Esse é o processo que acontece. Então, o que eu penso é, se eu fosse resumir em uma frase o que eu penso, seria a seguinte frase: reestatize a Sabesp. Transforme de novo a Sabesp em uma empresa pública, em uma empresa que pertence a todos nós. A água, ela não deve ser, sobretudo agora que a gente está vivendo crises severas de água, e essas crises vão piorar nos próximos anos, sobretudo agora, a água não deve ser um objeto de comércio, não deve ser um produto. Se a água for um produto e gerar lucro, esse lucro deve ser reinvestido nas nossas cidades, entre elas Itapecerica da Serra, que abastece grande parte da região metropolitana de São Paulo e os nossos municípios. Tá bom. Pessoal, é isso. Uma outra coisa bem rapidinho assim, para falar da expansão da mancha urbana de São Paulo, né? Que é a outra pergunta do Gonçalo, bem rapidinho. O processo é o seguinte, Gonçalo. Próximo ao centro de São Paulo, eles aumentam os preços dos imóveis, né? E isso faz com que uma boa parte das pessoas que vivem lá passem a não ter dinheiro para viver lá. Então, elas precisam procurar lugares mais baratos para viver. Eu sou de Cotia, da cidade de Cotia. Cotia, ela tem uma taxa de crescimento de mancha urbana maior do que todos os outros municípios da região metropolitana de São Paulo. E eu conheço as pessoas que estão chegando. São pessoas da zona leste de São Paulo, da zona norte de São Paulo e de outras regiões da região metropolitana e do município de São Paulo. Isso acontece porque não existe uma política pública de controlar esses preços. Ao mesmo tempo em que os preços lá aumentam, né, o preço do metro quadrado para viver na cidade de São Paulo aumenta, ao mesmo tempo que isso acontece, uma série de imóveis ficam desocupados. Em São Paulo, existe mais ou menos 600 mil imóveis vazios. 600 mil imóveis sem ninguém morar dentro deles. 600 mil imóveis. Isso é suficiente para 3 vezes a população de Itapecerica morar em São Paulo. Então, isso é uma política que também é injusta e tem a ver com a concentração da riqueza na mão de poucas pessoas. Então, a gente não precisa se sentir obrigado a receber novos moradores em nossa cidade e tudo mais. Claro, se a pessoa quer vir morar para cá, é livre, ela vem morar para cá. Mas, muitas vezes, essas pessoas elas se sentem expulsas dos bairros onde elas nasceram e cresceram. E aí elas procuram lugares mais baratos para morar, que são os lugares da nossa região. Quando chegam nessa região, tem um confronto, né? A gente tem floresta, a gente tem água, e essas pessoas chegam. Essas pessoas precisam ocupar algum lugar, e elas vão ocupar o espaço das florestas, vão ocupar os espaços da água, vão produzir esgoto que a Sabesp não trata.
Então, esse processo está todo vinculado. Bom, pessoal, já falei bastante. Desculpa aí não ter chegado na hora certa. Eu tive um filho faz pouco tempo, aí se alguém doa móvel eu tenho que pegar. Então, hoje, cedinho, eu fui pegar um móvel lá, um conjunto, dois sofás de madeira lá, e aí tive que pegar e me atrasei, que pegou trânsito e tudo mais. Então, vocês me desculpem aí. Numa próxima oportunidade eu vou tentar ser mais pontual. Espero que meu filho já esteja maior também, que vai ser tudo mais fácil. Beleza? Um abraço para todo mundo aí, um bom final de semana. Bom dia a todos. Eu sou Odete Monteiro. Quero parabenizar o César, Eunice, Marcos. Obrigada pelo prazer de nos dar a honra de ouvi-los, né? A gente faz parte do grupo que pensou um pouco esse momento de hoje. Eu não quero falar muito, não. Eu só quero lembrar que nós temos o Conselho Municipal de Meio Ambiente e nesta próxima quarta-feira, dia 25, vai haver a reunião. E nós temos uma série de situações que a gente podia pontuar aqui, que não é o momento, mas é importante que a população participe, não só Adriano, Odete, Maurício, Lia, mas que outras pessoas participem conosco. Eu sei que nesse horário é um horário difícil, que é 9 horas da manhã, todos nós trabalhamos, enfim, mas quem tiver disponibilidade de tempo e puder participar, é muito importante a participação de todos nós. Nós temos coisas importantes acontecendo na cidade, às vezes não passa pelo conselho, por exemplo, a história da Votorantim. Por acaso, nós descobrimos no grupo do conselho, e aí isso tudo está acontecendo exatamente por conta de um grupo de WhatsApp que se mobilizou, um pequeno grupo desse subgrupo do WhatsApp, se mobilizou para que isso estivesse acontecendo, para que não aconteça esse desmonte todo, independente desse moço, Leda, dizer que tem essa história, né, que pode acontecer. A gente vai tentar fazer o possível e o impossível para que não aconteça, porque nós tivemos lá, a Sandra mostrou todo lugar, a gente tem que brigar para que isso não aconteça. Brigar no sentido de não acontecer, não brigar de briga. E a outra situação que nós também gostaríamos de colocar é que nós temos o e-mail de todos vocês. Quem não colocou, por favor, coloque na lista de presença, porque a Soraya deu a sugestão de que nós façamos outros eventos e nós vamos fazer isso mesmo. Então, pelo e-mail, a gente chama depois, porque a gente não pensou nisso antes, nós não temos uma data para dizer para vocês, então nós chamaríamos depois as pessoas pelo e-mail, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Vou reforçar, Odete, que a reunião do conselho é na prefeitura, né? Na prefeitura às 9 horas. Dia 25, 9 horas da manhã, agora. Fred? Olá, eu sou Frederica Biantacata, 11 anos. Tem gente aqui que já me conhece, tem gente que ainda não. Então, assim, eu gostei muito do que todo mundo falou aqui, inspirador. Na verdade, eu nem ia falar, só que me inspiraram. Estou aqui. E o que eu vou falar agora é sobre, assim, o que você pode fazer no seu dia a dia para ajudar essa causa. Pode ser que tenha alguém aí fora, provavelmente não aqui dentro, que pense: ah, mais um moleque fora do lugar falando coisa que não sabe de nada. Sou um moleque. Confirmado. Estou me metendo em algo que geralmente que as pessoas não se metem. Confirmado. Mas faço isso com orgulho, porque eu sei que eu tenho uma boa razão aqui, que é a minha sobrevivência e a sobrevivência de todas as outras pessoas do mundo. Então vamos começar. O ponto principal. Plástico. Só para vocês terem uma ideia, comecem olhando em volta e procurem quantas coisas de plástico você consegue achar. Copos descartáveis, saquinhos de hortifruti, pratos descartáveis. Nossa, tudo que é descartável. Canudinho é o demônio. Gente, onde é que vocês vão que vendem um refrigerante que não tem canudinho?
Alguém conhece algum lugar que vende refrigerante e não tem canudinho? Por favor, levante a mão. Alguém? Não? Canudinho é o fim da picada. Então, assim, o negócio é o seguinte, evitar até o máximo que der. Priorize alumínio, papel. E assim, se não tem escolha, você precisa muito daquilo, e só tendo plástico, pelo menos cuide para que ele vá para algum lugar onde ele possa ser reaproveitado. Um dos exemplos, sabe, com a energia que gastam para fazer uma latinha, sabe quantas dá para reutilizar? Alguém sabe? 20. Você pega uma latinha nova. Legal, tem uma latinha. Agora, imagina que alguém entregou um monte de latinhas que já usou para uma pessoa e com a mesma energia que fez essa latinha que você tem agora, ele fez outras 20. Vamos, então, a segunda regra, reaproveitar ao máximo para que, assim, não vá para outros lugares. Muita gente pensa, olha só, estão dizendo aí, está tendo uns problemas de plástico. Tá bom. Então, vamos pegar. Então, agora eu vou jogar nesse lixo da estrada. Quase em todos os lixos da estrada, eu já vejo o que acontece. Lixão. Sério. Para mim, não devia mais existir uma lixeirinha nas ruas. Tinha que ter, no mínimo, papel, plástico, metal. No mínimo, papel. Assim, não é tão assim urgente. O papel vai ficar aqui durante sei lá quantos anos. Plástico fica 400. Ah, é vidro também, né? Ô, cabeça. Outra coisa que é o lixo que você produz em casa, mas que você vê lá a latinha, lixo orgânico. Lixo orgânico é uma beleza, mas não para jogar na latinha. Lixo orgânico, você pega restos de comida que você tem, coloca com um pouquinho de terra, minhocas, minhocário, consegue humus, que é ótimo para plantas, cá entre nós, consegue fazer uma criação que não depende muito, então, tipo, você não precisa cortar nenhuma árvore para fazer um minhocário. E, agora, outros materiais. Árvores que caem, pedaços de madeira que você não usa mais, junta tudo num canto, junto com folhas e outras coisas, espera um bom tempo, se decompõe, terra fértil, faz uma hortinha, pronto, não precisa ir mais no supermercado. Já tem lá sua alface, já tem lá seu agrião, já tem lá sua espinafre. Eu sei disso porque isso aconteceu na minha casa. Tenho aqui 2 pessoas que provam, né? Que, olha aí. Oi. E, portanto, assim, o que eu queria realmente dizer aqui para vocês é que, assim, uma coisa que me motiva, que não me deixa pensar, tá, hoje é um dia que eu posso encher minha casa de plástico. Existem ilhas de plástico no oceano. E já encontraram 4 metros cúbicos dentro da barriga de uma baleia, de plástico. 4 metros. Mais ou menos isso aqui, com a mesma altura, mesma profundidade. Dentro de um ser vivo. A gente está literalmente tacando veneno no plástico de todas as criaturas. Tudo bem, baleias, meio do oceano, não vai me atingir direito. A curto prazo. Longo prazo, você vai estar com um monte de plástico dentro da água que você bebe. Ou, então, no mínimo, vai entupir seu filtro. Então, assim, para finalizar, que eu já vi que está fazendo pouco tempo, eu queria lembrar que, assim, geralmente dizem, caramba, você é um animal. Isso te remete, quando ele fala assim, automaticamente lhe remete a selvageria, competição sem motivo. E, sério, sempre que falam selvageria, para mim, sempre aparece um pouquinho de sangue. Agora, cá entre nós, o que os humanos não estão fazendo isso?
estão se matando, estão derramando sangue, estão roubando um dos outros, estão atacando uns aos outros por motivos banais. E os animais, enquanto isso, estão poluindo os riachos. Eles fabricam algo com petróleo, que é algo que um dia vai acabar, e jogam onde eles vão beber? Não. Os animais, eles pegam milhares de copinhos de água para tomar água e jogam onde eles bem entendem? Não. Então, vamos ouvir uma expressão que a gente adaptou em casa, que é assim: seja mais animal, seu ser humano. Muito bem, Fred. Vamos chamar a Claudinei. Olá, pessoal. Eu fiz algumas anotações, espero ser breve. Muito bom. Pessoal, eu vou ler apenas um comunicado que eu pretendo soltar para a população em tempo muito breve. Destruição e morte em Itacoatiara. Comunicado ao povo de Itapecerica da Serra. Vocês se lembram do desastre ecológico que destruiu o bairro de Bento Rodrigues pela lama da mineradora São Marcos, na cidade de Mariana, em Minas Gerais? Aqui não será pela lama, e sim pela dinamite da Votorantim. Pois bem, lá pode ser considerado um acidente, entre aspas. Mas o que está para acontecer aqui no bairro Itacoatiara, em nossa cidade, será crime premeditado. Em nossa cidade, é uma proibição total de desmatamento. Não se pode derrubar uma única árvore sequer, para que tenhamos como proteger nossos mananciais, os quais abastecem a cidade de São Paulo. Quase 30% da água da represa Guarapiranga nasce ou passa por Itapecerica da Serra, graças a essa proteção ambiental. Pois bem, no entanto, o poder público, que possui responsabilidade objetiva e subjetiva, é conivente ao não fazer nada para impedir essa destruição de quase 300 mil metros quadrados de mata nativa na região do bairro Itacoatiara pela pedreira da Votorantim, podendo derrubar milhares de árvores, prejudicando a fauna e a flora, aterrando pontes, nascentes, córregos e riachos que abastecem o ribeirão Itacoatiara, que é afluente do Embu-Mirim, que deságua na represa Guarapiranga. Simplesmente para que a pedreira Votorantim aumente seu lucro com mais produção de brita. Com isso, muitos animais serão expulsos ou mortos pela dinamite, pela destruição de seu habitat natural ou pela movimentação de máquinas e caminhões, como, por exemplo, a destruição do meio ambiente pela lama da São Marcos, onde os pássaros, peixes, dos lagos e riachos que se alimentavam, principalmente de mosquitos, foram totalmente dizimados, originando daí o primeiro foco confirmado de febre amarela, que depois se espalhou por diversos locais, inclusive em nossa cidade. Só a população, juntamente com o Ministério Público e o Judiciário, poderá impedir que empresários gananciosos que só visam o lucro imediato venham destruir nosso patrimônio. Não podemos consentir com mais esse crime ambiental. Está nas nossas mãos, pessoal. Quem quiser depois de almoçar, esquecer, passar bem, tudo bem, mas o garotinho ali falou uma coisa. A vida dele está nas nossas mãos. Só depende da gente impedir isso daí. Cada vez que alguém de nós se omite, uma criança no futuro vai passar por esses problemas. Muito obrigado. Reinaldo. Bom, boa tarde a todos. Me chamo Reinaldo Dias, adotei a cidade como moradia, né? Então, por mais que eu não quisesse, é de grande interesse, né, o que acontece no município, as questões que envolvem o nosso bem-estar. Enfim, agradecer primeiramente a preservar Itapecerica, que as coisas começam a partir que as pessoas se unem, né? E um primeiro passo é criar uma organização,
chama ONG? É uma ONG? É um movimento. Tem pessoa jurídica? Ah, tá. Então, porque é o seguinte, essa vista maravilhosa que vocês estão vendo aqui, vai ser poluída daqui não sei daqui quanto tempo. 4 torres serão construídas aí na frente, não sei se vocês sabem. E parece que já está aprovado. Então, ou seja, não vai ser Minha Casa Minha Dívida, né? Vai ser um condomínio mais luxuoso, com uma área de preservação, mas enfim, construção, aglomeração de pessoas, esgoto não tratado, que nós sabemos que, conforme já foi dito aqui, vou ser redundante, mas a Sabesp não se interessa para tratar o esgoto. Haja vista que um vereador da época, aqui eu não vou citar nome, porque eu não estou aqui para fazer política, ele pediu para elaborar uma representação por causa do Cadeão. O Cadeão joga os dejetos deles, sem tratamento, numa lagoa, e essa lagoa flui num riacho, que eu não sei o nome, não me recordo agora, não sei se é em Boimirim, né? Em Boimirim, né? Então, até onde eu sei, nada foi feito. Passam-se por cima. Por quê? Forças políticas, força, vamos dizer, nós vivemos num país capitalista que preza pelo lucro fácil. E basta a gente conviver com corretores aqui em Itapecerica, são boas pessoas, mas a intenção deles, eles ganham dinheiro com negociação imobiliária. Só escuta crítica. Pô, Itapecerica não consegue se abrir um loteamento. Itapecerica, eu estou precisando de uma área para abrir uma expansão do Minha Casa Minha Vida, mas tem que ter rede de esgoto, então não aprovam. Tá? Eu ouço isso como cidadão circulando por aí. Né? E, enfim, então temos que, eu digo esse grupo organizado, tem outras lutas, né? E eu espero estou tomando conhecimento dele, infelizmente agora, né? Gostaria de conhecê-lo antes. E dizer o seguinte, tem a parte jurídica, que eu não sei se vocês têm assessoria. Então, eu me proponho, o pouco que eu conheço, sou advogado, de estar colaborando com esse... Por isso que eu perguntei se era uma organização, até perguntei para o nosso amigo da SOS Mata Atlântica, né, que a gente tinha outros crimes ambientais da Itapecerica que acontecem sorrateiramente, e os órgãos públicos tapam os olhos, porque não é interessante politicamente combater o invasor, porque todo mundo precisa morar, de fato. Vamos negar que precisa ter moradia, não vamos dizer, olha, Itapecerica não pode mais ser construída uma casa. Mas, conversando com o secretário do Meio Ambiente, falei, por que não se cria uma legislação? Hoje existem processos de tratamento de esgoto que não envolvem grandes somas. Existem tratamentos residenciais. Né? Estou demorando aqui, gente, me desculpe, já me puxaram a orelha aqui. Só rapidinho. Então, eu falei, por que não se cria, por exemplo, vai fazer um empreendimento num lugar que não seja, tem terrenos que podem ser construídos, por que não, ao se aprovar aquela construção, ter a exigência do tratamento de esgoto? Começa por aí. Aí a voz do nosso garoto aqui, que muito inteligente, realmente faz a gente refletir, é isso. Então, ou seja, a preservar, uma sugestão, talvez começar também a atuar em todos os polos. Hoje a briga é a Votorantim, né? É uma briga ferrenha, que ela já teve outras brigas nos outros lugares do estado, principalmente no Vale do Ribeira, por causa da exploração do cal, né? Porque tem muitas... então, ou seja, que teve outras brigas. Eu não sei o resultado, mas me parece que conseguiram barrar bastante coisa delas. E eu acho que a Itapecerica também tem que fazer isso. Tá? Muito obrigado. Desculpe o estendimento do tempo. Agradecemos, toda a ajuda é bem-vinda. Com certeza vamos entrar em contato com o senhor Reinaldo. Vou chamar o senhor Romão agora, que está inscrito, morador nascido em Taquaciara e que pode falar um pouquinho sobre, também grande artista, violeiro.
Boa tarde a todos. Aqui é o Romão. Eu fui pego meio de surpresa aqui. Eu só quero dizer o seguinte, que eu nasci, sou cria lá da Pedreira, morei muito pouco tempo, na verdade, com 9 anos eu saí de lá, fui para um outro lugar também, que hoje está sendo destruído, que é a barragem, acho que tem gente que conhece, o Rio Curucutu lá, que também abastece agora a Piranga, que também não é diferente da destruição que estão fazendo lá. Mas eu cheguei a brincar em cima dessa pedreira, que hoje eu não vi a imagem dela aqui, apesar que eu estava filmando ali, não sei se passaram, eu não vi. E eu não sei que estado que está essa pedreira hoje. Sei que quando eu era menino, eu cheguei a brincar em cima dessa pedreira, e hoje, nem visitar, eu não consigo chegar mais nela. E esse é o meu depoimento que eu quero dar. Apesar de eu ser bem breve aqui, fui pego, como se diz, de surpresa. E muito obrigado a todos aí. Obrigada. Então, o Romão já deu a entrada aqui, porque eu quero falar rapidinho também. Essa foto eu queria mostrar para vocês. A foto que está em cima é a pedreira como ela está hoje. E embaixo é o que a Votorantim pretende fazer, mas que nós não vamos deixar. Isso é aterrador, isso é terrível. Olha só o verde todo que está em volta disso. Nossas águas estão aí, nascentes, nós não vamos deixar, né? E nós temos uma representação no Ministério Público, o promotor de Itapecerica, Guilherme de Deus, já acatou nossa representação, e junto com a Sociedade Amigos do Embu, junto com o Mosaico e junto com vocês, vamos fazer esse movimento jurídico. Vamos atrás disso sim, como o senhor Reinaldo falou, vamos atrás da lei, a lei está do nosso lado. E saímos daqui hoje com uma proposta de um abaixo-assinado para evitar que isso aconteça, gente. Vamos fazer na internet, vamos fazer aqui nas ruas. Então, todas as pessoas que deixaram contato aqui, nós vamos nos falamos pelo Facebook também, vamos informando e vamos evitar que isso aconteça. Chega. Eu queria falar. Vou chamar a Giane. Giane. Oi, tudo bem? Na verdade, eu vou falar bem rapidinho aqui do que, basicamente, eu penso, né? Eu concordo completamente com as propostas, né, aqui colocadas, mas eu acho que, a longo prazo, nós deveríamos criar um grupo de estudo, no primeiro momento, que depois esse grupo de estudo consiga se traduzir em ações, entendeu? De uma forma efetiva, tanto para a preservação, também para incluir as pessoas, o cidadão. Porque, assim, enquanto as outras pessoas não entenderem o elo entre a natureza e o ser humano, as coisas continuarão dessa maneira, entendeu? As pessoas realmente vão desmatar, as pessoas não vão preservar nada. Então, a pessoa ela precisa compreender que ela faz parte da natureza e que ela pode trabalhar com ela. Hoje em dia existe o sistema agroflorestal, por exemplo, que as pessoas podem, né, inclusive, obter o alimento dali e muitas vezes também vender este próprio alimento, né, por meio desse sistema. E existem diversas outras possibilidades. Mas eu acho que, assim, a longo prazo, nós deveríamos pensar num grupo de estudo permanente, entendeu? Que abarcasse a questão ambiental e as pessoas, pensarmos o espaço urbano e o espaço rural dentro da nossa cidade. Senão, a gente vai ter que sempre correr, assim, um determinado momento, quando alguma coisa acontecer. Se tivermos grupos mais organizados, a gente não vai precisar fazer essa coisa de última hora, entendeu? Que é muito ruim, na verdade, né, para você fazer esse tipo de organização. Então, todas as sugestões estão sendo anotadas e vamos nos reunir para colocar isso de pé, com certeza. Mais um inscrito é Ferreira. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar ao grupo, né, que se organizou, sobretudo porque as informações que eu tenho é que é um grupo suprapartidário. Quem diz que a defesa da vida tem que ser partidarizada?
A defesa da vida tem que ser uma ação coletiva de todos e todas as pessoas que habitam esse planeta. Agora, embora o grupo consiga envolver uma série de segmentos, esse público que está aqui é bacana, eu fico feliz por ver esse público aqui, mas acho que diante da gravidade dos fatos e diante da urgência da causa, é muito pouca gente. Porque os interesses com quem essas ideias vão se contrapor são interesses muito fortes. Mas é bacana, porque ele é superpartidário, porque o Juninho aqui colocou o partido à disposição, inclusive para mobilizar parlamentares, e é impor, nós vamos precisar que os outros partidos também façam isso, com seus parlamentares a nível municipal, estadual e federal. Tem um vereador aqui presente, e é importante isso, porque naturalmente houve concessão do poder público, isso acontece por concessão do poder público, mas quem disse que um erro não pode ser consertado? Pode ser consertado, e a gente precisa comungar, juntar essas ideias em favor da vida. E isso exige medidas de curto, de médio e de longo prazo. De curto prazo, porque nós precisamos barrar esse projeto nesse momento. De médio prazo, de médio e longo prazo, porque para a juventude, a meninada, é importante chegar e olhar daqui para ver esse verde. E agora vocês vão lá, procurem o prédio mais alto do centro de São Paulo, olhem e comparem a diferença. E isso daria um trabalho, uma dissertação extraordinário, né? Porque precisa ser feito isso que a gente ouviu aqui, educação de longo prazo, porque não vai ficar nessa agressão aí. Essa agressão ela é constante. Tem a agressão que a gente acabou de colocar agora, mas tem a agressão dos segmentos imobiliários aí, da especulação imobiliária, que vão abrindo, que vão... Quando eu cheguei em Itapecerica, 20 anos atrás, era um ou outro prédiozinho que a gente via. Mas o concreto está chegando cada vez mais perto. E a gente precisa entender que a gente precisa morar, mas que a gente precisa beber, que a gente precisa respirar, que a gente precisa se alimentar. Há uma argumentação de que vai se criar empregos, muito mais empregos, e com menor impacto ambiental, seríamos nós estimular, e ontem eu ouvi, até para iluminar isso aqui, nós ouvimos no Globo Repórter, eu seleciono muitos programas que eu assisto da grande imprensa, porque são tendenciosos, mas nós ouvimos ontem o Globo Repórter falando de qualidade de vida em Portugal hoje, nas pequenas cidades, as vinhas, a conservação de toda uma história, toda uma cultura e da natureza. Peraí, a qualidade de vida é só lá para os europeus? Nós não temos direito à qualidade de vida? Se nós... Então, por que nós criaríamos muito mais empregos com hortas orgânicas, entendeu? Por esses terrenos que existem por aí, onde antigamente tinham olarias e por aí fora? Quer dizer, nós temos muitas possibilidades, entendeu? De se criar empregos sem destruir o meio ambiente, sem destruir a vida. Então, é urgente que a gente comece a pensar, e aí, quais são as consequências? Até aqui o grupo produziu isso aqui, que é muita coisa, não é pouca coisa que vocês produzir isso, é muita coisa. Agora, e a partir de agora? Né? As consequências no curto, no médio e longo prazo, envolvendo, entendeu, a questão municipal, o doutor se colocou à disposição, né? Nós vamos precisar de advogados, vamos precisar de professores discutindo com a meninada, vamos precisar dos braços, das vozes, das cabeças de todos nós. Então, eu acho que isso é bacana, parabenizo o grupo, todo o grupo, e todos que estão aqui por ter vindo ganhar o seu tempo aqui hoje. Isso hoje é ganhar tempo. Conhecimento é tempo para a gente viver melhor. A Leda falou na questão de alguém que falava da ignorância trazia paz. Eu prefiro a paz da vida, não a paz dos cemitérios. E a paz dos cemitérios, a gente tem ela com a ignorância, a gente se omite. A paz do movimento, da vida, é um outro processo que demanda conhecimento, demanda organização, demanda luta. Tá? Um abraço. Obrigada. Nós temos mais 2 inscritas, e aí eu vou insistir. Nós vamos nos reunir o mais breve possível.
e precisamos da ajuda de todos para fazer os nossos trabalhos, para grupos de trabalho, pesquisa, de ir para órgão entregar ofício, fotografar, tudo, gente. Então, toda ajuda é bem-vinda, né? Então, temos mais agora a Clélia, e depois já vai ser a Pietra e encerramos. Boa tarde. Meu nome é Clélia, eu sou bióloga e educadora ambiental e eu vivi a minha vida toda em São Paulo. E aí eu resolvi criar uma RPPN em Juquitiba. O que é uma RPPN? Uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. Porque meu objetivo era a gente fazer um trabalho de preservação da Mata Atlântica e eu queria qualidade de vida. Criei a minha reserva em Juquitiba, que ainda existe hoje, está lá. E aí um dia eu estava chegando na minha reserva e olhei a uns 300 metros dela, eu vi uma obra que eu não entendi o que era. Fui verificar e descobri que era a obra de captação do Sistema Produtor São Lourenço. Já estava instalada lá, já estava em construção. Então, eu fui atrás e fui me informar e vi que realmente aquele já era um processo que estava instalado. Comecei a participar das reuniões de comitê de bacia e descobri que existiam outras captações no Rio Juquiá, no Rio São Lourenço, na nossa região, para poder levar para São Paulo. Então, eu comecei a me envolver nesse processo porque eu percebi que aquela era uma obra. Com muito sacrifício, através do comitê e análise de arrima, o pessoal de registro aqui do Vale do Ribeira, conseguimos barrar essas duas captações. Por enquanto, elas estão suspensas. Mas aquilo mostrou para mim que essas são obras que estão vindo para corroer a Mata Atlântica, né? O interesse é muito grande e o discurso é sempre o mesmo. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, estou vivendo essa situação lá, Juquitiba se transformou com problemas seríssimos sociais, porque as pessoas que vêm trabalhar nessas obras, a maior parte não é da região. Foi prometido, mas a gente ficou sabendo que as pessoas que eram contratadas eram pessoas conhecidas do poder público, pessoas envolvidas, então pouquíssimas pessoas da região. As nossas estradas foram detonadas. E aí, por uma série de situações, a gente ainda conseguiu fazer com que não fosse pior. Enfim, essa é uma obra. Aí eu comecei a perceber que outras estão chegando. Termoelétrico em Peruíbe, foi uma questão também que foi muito séria, eu comecei a acompanhar isso. Depois a gente viu que tinha um problema sério com Porto Seco. Não sei se já ouviram falar sobre isso. Isso me apavorou, porque tem um projeto aqui em Itapecerica da Serra, não sei se vocês sabem disso. Também a gente tem uma situação lá no Rio Itapanhaú, em Bertioga, que tem uma transposição prevista. Enfim, eu comecei a acompanhar esse processo e vi o seguinte, que as comunidades estão se mobilizando. Estou participando das audiências públicas e fico muito emocionada, fico impressionada de ver a paixão das pessoas que estão se envolvendo e estão conseguindo barrar essas situações. A termoelétrica de Peruíbe já está num processo desacelerado, Itapanhaú, em Bertioga, também. Então, eu percebo que o pessoal do litoral está se mobilizando, gente. Eles estão se unindo com uma força que é uma coisa impressionante. Aí, quando eu fiquei sabendo desse projeto de Porto Seco aqui, eu comecei a me preocupar, porque a gente tem uma desconfiança que o Rio São Lourenço nasce ali na Aldeinha, naquela região próxima do pedágio. Então, eu fiquei apavorada. Comecei a me informar e vi que já tem um outro Porto Seco, que está sendo um projeto lá em Paranapiacaba, onde as pessoas já estão se mobilizando e está funcionando. Então, a sugestão aqui para vocês é que realmente a gente se una. Fiquei muito feliz quando eu vi na internet, através do Face, que vocês estavam se organizando, falei, mais do que nunca precisamos nos unir. Porque o pessoal do litoral, gente, está com uma força que é impressionante. Estou participando das atividades lá, fui na audiência pública e percebo que as pessoas que estão conseguindo são pessoas apaixonadas pelo local onde vivem, que querem qualidade de vida. Então, eu estou aqui hoje e quero convidar vocês, porque amanhã em Paranapiacaba, eles vão fazer um abraço em Paranapiacaba, porque eles não querem o Porto Seco lá. Eu vou lá amanhã, porque eu quero ver qual é o caminho que esse pessoal está trilhando, para que a gente possa trazer essa maneira da gente tentar barrar essas obras. Mas eu tenho certeza, gente,
que só conseguiremos se surgir da gente, se a gente se unir e se a gente for atrás dos nossos direitos. Porque uma coisa que eu aprendi no Comitê de Bacia é o seguinte: as coisas chegam atropelando. Na medida que as pessoas não questionam, elas não resistem, elas não se empoderam, as coisas acontecem. Mas, quando a gente vai com argumentos técnicos e com vontade, a gente consegue desacelerar esses processos. Me coloco à disposição de vocês, se precisar do trabalho de educação ambiental, com escolas, com os grupos, porque eu acho que é só assim que a gente vai conseguir. Juquitiba, a gente está tendo um processo ainda muito sério lá, porque a gente percebe que algumas obras vão surgindo, e na medida que eles percebem que a gente está muito forte, eles começam a mascarar essas situações. Mas a gente vai batalhando aí. Então, me coloco à disposição de vocês. Obrigada. Que horas vai ser em Paranapiacaba o evento, Cléber? Horário? 10 horas da manhã. Tá, joia. Pietra? Vamos escutar a Pietra e vamos encerrar. Pois não. Ok, obrigada. Muito obrigada. Pietra? Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Pietra e eu tenho 17 anos. Eu queria falar uma primeira coisa também, que eu fui inspirada numa fala, é que eu também sou um macaco. Tipo, acho que boa parte de vocês também são, e todos nós somos animais, sendo irracionais ou racionais. Eu comecei a pensar de um tempo que a nossa sociedade está totalmente alienada com coisas que a mídia, que as pessoas mais poderosas vão lá e impõem, e ninguém não. Boa parte das pessoas não ligam e só aceitam, tipo, porque a ignorância é realmente, como a Leda, né, falou, a ignorância é a mãe da paz. Só que o que adianta viver em paz se a paz não é totalmente e plenamente feliz? Um exemplo bem simples é, tipo, os filmes. Acho que algum de vocês já devem ter assistido 2012, que mostra que o fim do mundo e que o mundo ia acabar em água. Só que quando a gente vê esses exemplos como essas macroempresas, essas multinacionais fazem, vocês acham mesmo que o mundo vai se acabar em água? Que a água que forma a gente e tudo mais, que faz a gente ter vida, vai acabar com o nosso mundo? Mas aí nós vemos exemplos como Mad Max. Eu gosto muito de Mad Max e, para quem assiste esse filme, deve entender que lá não tinha basicamente mais água e só uma parte das pessoas controlavam a água e o oxigênio, e as pessoas se matavam por gasolina e por petróleo para poder chegar em lugares onde tivessem água ou coisa. E oxigênio e tudo mais. Só que, hoje em dia, as pessoas já se matam por causa de petróleo, por causa de água, por causa de oxigênio. Só que, igual as guerras que estão tendo no Oriente Médio, não são guerras por causa da religião ou por causa de nada disso. É guerra por causa do petróleo. Lá tem muito petróleo e todas as outras pessoas, tipo os Estados Unidos e a Europa, querem o petróleo de lá, sendo que o petróleo é daquelas pessoas e não é para ninguém se matar por causa daquilo. É um recurso natural. A terra meio que deu para a gente usar, assim, mas não para abusar, porque é uma alienação. As pessoas acham que o consumo é a melhor coisa do mundo. E só com esse consumo elas vão convencendo muito facilmente todo mundo que não adianta que, se você vai precisar derrubar 5 milhões de árvores para, sei lá, você ter uma casa, um presidente ter uma super casa feita de madeira e depois não replantar nada disso. Elas só pensam que, consumir é bom, então eu vou consumir sem ligar se daqui a 50, 100 anos as novas gerações vão ter que brigar por oxigênio, porque, sei lá, vai ter uma árvore a cada 100 metros quadrados. E, assim, eu só queria deixar uma coisa. Não deixem, e tentem fazer isso também, não deixem ficarem alienados, não deixem se convencer tão fácil que o que os poderosos dizem, e não deixem as pessoas em volta de vocês ficarem alienadas. Tentem fazer isso, tentem fazerem as pessoas perceberem que não é só porque um grupo que são ambientalistas estão protegendo esquilos ou protegendo seja lá o quê, eles são só umas pessoas tipo, do contra e tudo mais. Realmente é muito importante que a gente preserve os animais, que a gente preserve a mata
e preserve tudo, porque comprar é bom, é ótimo, todo mundo gosta de ter, mas expirar é 1 bilhão de vezes melhor. Então, era só isso que eu queria dizer, não deixem se alienados. Obrigada, Petra. Que lindo ver essa moçada aí, emociona a gente mesmo. A Liliana me pediu para fazer pontuar uma informação que essa expansão da pedreira não vai pegar só Itapecerica da Serra, é em Bugaçu também e São Lourenço também. Né? Então, não é só Itapecerica, temos que nos unir ao pessoal do litoral e todos, né? E vamos fazer isso. Então, eu vou agradecer a todos. Obrigada, Eunice, obrigada aos palestrantes, obrigada a participação de cada um. Foi maravilhoso o encontro. Espero que a gente faça muitos desses. Né? Desejo isso, estamos juntos nisso tudo. Fazer um agradecimento especial para a Davi, que está filmando aqui, as pessoas que fotografaram, que nos ajudaram. E vamos ficar alertas aí nas nossas comunicações, com os números que vocês deixaram, com o Facebook, e vamos, já o mais rápido possível, fazer um novo encontro para a gente já começar a trabalhar com nossos grupos de trabalho e trazer essas propostas hoje que vocês fizeram para a gente colocar elas em andamento. Tá bem? Vamos nos comunicando. Muito obrigada. Alguém gostaria de... Sim? Sim. Então, olha, a princípio a gente vai fazer essa reunião para decidir isso, né? Mas a princípio seria para fazer na internet, num Avaz, e também fazer no papel para pegar as pessoas também que não estão com acesso à internet. Praças da cidade, escolas, né? E vamos precisar de ajuda de todos. Né? E não é só a Votorantim, né, gente? É tudo isso que a gente falou aqui, as construtoras, como falou o senhor Reinaldo, isso está bem grave. Né? Então, é isso. Obrigada pela paciência. Estouramos um pouquinho o tempo, mas eu acho que foi muito bacana tudo. Muito obrigada. Eu queria colocar a importância da Adriana nesse movimento, da dedicação, do respeito à democracia, da inclusão, e falar, Adri, que eu acho que tudo isso aconteceu porque você arregaçou a manga, porque tem um cansaço, né, no movimento, e ela não parou um minuto, a gente parava, voltava, chegava lá, tinha 80 mensagens, essa moça aqui. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Isso, lindo. Vamos lá. Vamos tirar uma foto.